As sacolas plásticas, elas têm várias utilidades quando você vai fazer compra para carregar os seus objetos. Pois é, em casa todo mundo tem uma sacola plástica, mas não sabe o risco que ela representa. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar agora com o tenente, que vai explicar para a gente que risco que a sacola plástica pode trazer no âmbito doméstico, tenente. Bem, parece algo inofensivo, né? Como foi falado, serve para 1001 utilidades, facilita bastante a nossa vida. No entanto, há algum tempo atrás nós fomos acionados e a gente se deparou com uma situação que foi bastante interessante para a gente estar verificando os riscos que parece que são mínimos. Então, uma criança, ela sofreu, foram duas coisas que nos chamaram a atenção. Ela ia sofrer uma asfixia por ter colocado um saco desse na cabeça, ela entrou em pânico e começou a pular e correr, sofreu uma queda e veio a sofrer um corte no rosto. Então também algo que é corriqueiro, existe em todo lar, em todas as casas, e que também é uma arma na mão de uma criança, pode ser uma arma. Então, todos esses objetos, sacos, como eu relatei agora há pouco, não deixar ele exposto em qualquer lugar, porque a criança tem uma mente muito criativa e ela costuma inventar brinquedos. Então, ela olha um desenho, vê uma máscara e ela tenta reproduzir. Então, foi isso que aconteceu com uma criança. Ela tentou reproduzir um desenho que tinha uma máscara, colocou na sua cabeça, começou a entrar num quadro de asfixia, porque ela não conseguiu tirar o saco de sua cabeça, e nesse pânico que a criança estava, ela veio a correr pela casa, pular entre os sofás e veio a cair e se machucar, sofrendo um corte grave no rosto. Que tipo de orientação o Corpo de Bombeiros dá aos pais, principalmente quem tem criança pequena como o Breno em casa? Olha, aqui o Breno que está aqui brincando com seus brinquedos, e normalmente as crianças costumam deixar os brinquedos espalhados pela casa, né? E não somente as crianças, mas também adultos e também idosos são vulneráveis a esse tipo de evento. Por quê? Um risco muito grande é trazer esses objetos para a boca, nariz, até a orelha. Tá? Muitas vezes a gente conduz, sim, crianças com objetos que foram que a criança tentou ingerir. E também acidente doméstico como a queda. Ó. Uma pessoa que pisa num carrinho desse, muito facilmente ela pode vir a escorregar e sofrer uma pancada, sofrer uma fratura, ou um sangramento, algo desse tipo. Então a recomendação é que esses objetos sejam colocados num ambiente separado. Agora, em caso, tenente, que se a criança ingerir objetos pequenos como esse, qual é a orientação do Corpo de Bombeiros? Primeiro, se a criança está engasgada, a gente tem que fazer com que ela possa tossir para expelir esse objeto, tá? Então é interessante que a gente peça para que ela cuspa. Claro que sempre que detectada essa situação, a gente tem que acionar o Corpo de Bombeiros. Acione de imediato para que a gente tente chegar o quanto antes, porque é uma ocorrência que pode evoluir e também a gente corre quanto tempo. Vale ressaltar que a gente estava falando agora há pouco sobre produtos, medicamentos, produtos de limpeza, e sempre que uma criança também ou qualquer pessoa ingerir esse produto, é interessante que ela não tente vomitar, que um adulto não faça com que ela provoque o vômito, porque esse produto muitas vezes ele pode causar um envenenamento, pode causar uma queimadura, e a partir do momento que eu provoco um vômito, se queimou na hora da ingestão, na hora que eu provocar esse vômito, ele pode também provocar um dano ainda maior. Então a recomendação é que não provoque vômito caso faça a ingestão de algum produto de limpeza, e caso a criança coloque algum objeto, é interessante fazer com que ela provoque aquela tosse. Caso aquilo não dê jeito, que realize a manobra de Heimlich, que é uma manobra que é bastante utilizada por pessoas que são capacitadas para realizar essa manobra. Então chame o Corpo de Bombeiros. Sim, de imediato que detectado isso, algumas recomendações podem ser dadas por telefone para que a pessoa tome algumas precauções para que o quadro não se agrave e acione de imediato o Corpo de Bombeiros.